E aí, pessoal, essa é a terceira parte de uma série de vídeos sobre direito do consumidor no período de pandemia. Então, esse vídeo ele visa orientar você que é advogado, você que é estudante de direito, para que venha passar informações corretas para seu e possa também captar clientes após esse período de pandemia. O primeiro tema é em relação à falta de água e falta de energia nesse período. E o segundo tema é sobre limitação de preços e aumento abusivo de preços. E roda a vinheta. Então, pessoal, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, é bom assistir para que vocês entendam melhor esse terceiro vídeo, né? São complementações. E o primeiro tema que eu vou falar em relação à falta de água, falta de energia. Os tribunais eles têm entendido que a falta de energia durante 5 dias seguidos, né, no mínimo 5 dias, gera o dano moral. Esse entendimento ele passou a ser também em relação à falta de água. Pode ter juízes que entendam que em um período menor possa gerar o dano moral. Eu acho um absurdo. Eu acho que 2, 3 dias sem água, 2, 3 dias seguidos sem água já deveria caracterizar o dano moral, porque é uma situação complicada você ter que ficar comprando água, você não ter água para higiene. Só que acontece, preste atenção, nós estamos num período de pandemia, onde a higiene ela é muito mais necessária do que antes, para que a gente não seja contaminado. Então, ainda que exista esse entendimento de que são necessários pelo menos 5 dias sem água para que gere o dano moral, ou 5 dias sem energia para que gere o dano moral, nesse período de pandemia, eu acho que esses dois serviços que são considerados já essenciais, eles se tornam ainda mais essenciais, se assim a gente pode dizer, né? Porque se você precisa lavar as mãos para evitar o contágio, né? Você necessitou ir na rua por qualquer motivo e você precisa lavar as mãos, ter uma higiene correta para evitar o contágio, então se torna muito mais essencial o serviço de água. E aí a gente já pode tentar, né, uma tese de que 2 dias, 3 dias sem água, né, até um dia mesmo sem água nesse período, você já deve caracterizar o dano moral. Então fiquem atentos a isso. Determinados clientes que reclamarem de falta de água, você pode tentar sim, ainda que tenha um período menor que 5 dias, você pode tentar ajuizar uma ação pedindo danos morais. E o serviço de energia, a energia pode parecer assim, no primeiro momento, não tão essencial como a água, mas com as pessoas confinadas dentro de casa, né, a energia ela se torna essencial. Você já está privado de boa parte do seu lazer, né, já que você não pode sair de casa. Então o seu lazer está todo ali. Você ainda ficar preso em casa sem energia 2 dias, 3 dias, até um dia mesmo, né, sem energia. Isso daí com certeza já existe a possibilidade de ajuizar uma ação por indenização por dano moral. Então, se você for buscar na jurisprudência provavelmente você vai ver que tem que ter no mínimo 5 dias. Mas lembre que nós estamos num período excepcional de pandemia e aí você tem que justificar isso para ajuizar uma ação de indenização por danos morais por um período inferior a 5 dias, certo? Então vamos ver aí o que é que vai acontecer, né, se os juízes mudam esse entendimento, já que existe essa exceção aí, né, em relação à questão de água e luz. O que é que eu tenho visto? Tem muita gente com imóveis fechados, por exemplo, academias que não estão funcionando, que estão fechadas, que não podem funcionar. E aí a empresa que fornece água ou fornece energia, ela não faz a contagem, né, no contador de energia ou no hidrômetro e simplesmente emite uma fatura com a média de consumo. Vamos dizer que eu tenho uma academia que ela consome por mês em média de 100 kWh. E aí ela ficou fechada durante um mês, mas a fornecedora, a empresa que fornece energia, ela emitiu uma fatura, né, cobrando 100 kWh. Então ela não fez a leitura e simplesmente emitiu a média de consumo. Essa média de consumo, ela pode ser considerada ilegal, né? E aí você vai orientar seu cliente a fazer o quê? Vai orientar
o cliente a fazer a reclamação, pegar o protocolo e, se não for resolvido, você vai ter que ajuizar a ação. Agora, a média de consumo é diferente de cobrar o consumo mínimo. As empresas fornecedoras de água e de energia podem sim cobrar o consumo mínimo. Elas não podem, nesse período, elas cobrarem a média de consumo, certo? Espero que tenham entendido. Em relação a limitação e aumento abusivo de preços, limitação de compra de produtos e aumento abusivo de preço. Primeiro, em relação à limitação de compra, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a limitação de compra se não houver uma justa causa. Então, nesse período de pandemia, existe uma justa causa, né? Você limita a quantidade de compras para que todas as pessoas tenham acesso, para que simplesmente uma pessoa não chegue, por exemplo, e compre o álcool em gel, todos os álcool em gels, como a gente viu, né, de um supermercado. Então, essa limitação de compra nesse período de pandemia tem uma justa causa. Fora desse período, né, se não tiver uma justa causa, a empresa ela não pode limitar a quantidade de compras. E em relação ao aumento abusivo de preços, as empresas, uma primeira consideração que eu quero fazer: existe o aumento de preço e existe o aumento abusivo de preço. Então tenha cuidado com isso. Nesse período de pandemia, o que é que a gente tem visto? As empresas, os grandes mercados, por exemplo, eles têm mantido, eles têm os mesmos custos, né, como funcionário, aluguel, manutenção da loja. Então, eles têm os mesmos custos, só que houve uma diminuição da demanda. Então, menos pessoas estão comprando. Com isso, vai realmente haver um aumento de preço. Isso não significa que é um aumento abusivo. O aumento abusivo como a gente viu na questão também do álcool em gel. O álcool em gel, ele geralmente era vendido por R$20 e passaram a vender por mais de R$50 quando começou essa questão da pandemia. Aí sim houve um aumento abusivo de preço. Então, antes de você pegar o cliente nesse sentido, né, você tem que perceber se houve um aumento de preço ou um aumento abusivo de preço. O aumento abusivo de preço, aí sim justifica você vir a entrar com a demanda. O que é que você vai orientar o cliente? Primeiro, vai mandar o cliente fazer uma reclamação ou até no Procon. Agora, se o cliente... Atenção agora, atenção. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, certo? É um princípio do direito. Então, se o cliente... Existem várias farmácias e o cliente vê que aquela farmácia ali está vendendo o álcool em gel por R$100 e aí ele vai lá, compra aquele álcool em gel para depois ajuizar uma ação. Isso aí não vai dar certo, né? Ele vai estar querendo se beneficiar da própria torpeza. Então não justifica. Agora vamos dizer que numa cidade pequena só tem uma farmácia que vende álcool em gel e aquele álcool em gel está por R$100. Aí sim justifica depois ajuizar uma ação contra aquela farmácia, mostrando que houve o aumento abusivo de preço, né? E pedir uma indenização por dano moral. Então manda ele guardar a nota fiscal e depois a ajuização. Agora informe a ele essa situação. Se existe possibilidade de comprar em mais de um lugar, ele resolve comprar no mais caro para depois entrar com a ação. Ou então outra situação seria a compra de um medicamento por uma questão de emergência, de urgência, né? Aí sim também pode justificar, né? Você não tem tempo de simplesmente sair pesquisando em várias farmácias para comprar o medicamento que você está precisando utilizar ali na hora. E aí houve um aumento abusivo de preço, também justifica depois entrar com ação de indenização por danos morais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer a quarta parte para trazer mais informações para vocês. Então deixa o like, compartilha esse vídeo para me ajudar e se inscreve no canal. Valeu, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!